Deus abençoe. Quem achou Atos capítulo 13, versículo 1, diga: eu achei. Não feche sua Bíblia, pois agora é a hora da palavra, alimentar a sua alma. Capítulo 13 e o versículo 1 de Atos diz-nos assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Diga comigo: enviados. Só os vivos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação de todos, de forma bem lacônica, eu gostaria de tirar desses versículos, algumas lições sobre a igreja missionária. Como nós estamos esses dias em um congresso missionário, acreditando que os nossos corações estão sendo aquecidos, queimados, para esse mover de Deus dos últimos dias, que é a obra missionária, eu gostaria de prescrutar algumas lições que permeiam esses versos, olhando com cuidado a primeira igreja em que nós temos a ideia como sendo uma igreja missionária. O capítulo 13 é o capítulo onde o Dr. Lucas, ele nos informa, ou traz as informações sobre o grande projeto, sobre o grande ideal de Deus em usar homens e mulheres em benefício de outras pessoas. E Deus resolveu escolher uma igreja que foi criada não por famosos, não por estrelas. Quem conhece um pouco da fundação da igreja de Antioquia, sabe que esta igreja ela foi fundada pelos anônimos, por pessoas que eram inflamadas, cheias do Espírito Santo. A igreja de Antioquia, ela foi fundada devido a uma perseguição que começa no capítulo 7, por que não dizer no capítulo 7, capítulo 8, quando a igreja em Jerusalém está sendo muito perseguida, e a Bíblia diz que um grupo desceram para Samaria, Atos 8, e lá em Samaria fundaram uma igreja muito poderosa, e um outro grupo foi para a região de Antioquia, isso está registrado em Atos 11, e este grupo que chega na cidade de Antioquia, eles pregam a palavra, cheios do Espírito Santo, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que os seus nomes não estavam na mídia, não estavam nas revistas, não estavam nos outdoor, não estavam aí espalhados, não, pessoas simples, mas cheias do Espírito. Pessoas que não eram famosas ou afamadas, não eram pessoas que tinham origem, talvez no berço evangélico, e não tinham uma boa teologia, uma boa hermenêutica, um bom conhecimento nas línguas originais, mas esses que fundaram essa igreja, se tu não der glória a Deus no que eu vou falar, eles participaram lá da festa do Pentecoste, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e encheu muitas pessoas ali, e eles saíram dali inflamados, cheios, porque quem está cheio do Espírito Santo não está buscando fama, não está buscando outra coisa. Quem está cheio do Espírito Santo
Santo, o objetivo dele é as almas, é fazer com que o reino de Deus avance. Eu vou dizer isso até você dar glória. Quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado com os aplausos, não está preocupado com aquilo que o mundo pode dar, mas quem está cheio do Espírito Santo prega, quem está cheio do Espírito Santo adora. É por isso que este ambiente está cheio do Espírito Santo e ele está aqui. Conforme Atos capítulo 2, primeiro o Espírito Santo encheu a casa, depois ele encheu as pessoas que estavam dentro da casa. Eu gostaria de informar aos irmãos que são os anônimos que movimentam a igreja. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu, Carvalho Júnior, posso estar aqui hoje, amanhã em Campo Grande, depois em São Paulo, aí depois eu vou para Cuiabá, aí a minha vida segue até o final do ano, aí cada ano mais doente, cada ano mais gasto. Mas sabe quem movimenta a igreja? Não sou eu, mas quem movimenta a igreja são os anônimos, porque eu não vou à praça, mas você vai, eu não vou ao hospital, mas você vai, eu não prego lá no cárcere, mas você prega. Aí você diz: meu Deus, ninguém me vê. Calma, Deus está te usando de forma extraordinária. O importante é isto, gente. Eu tenho que ser bem sincero, hoje é uma briga por esse espaço. Todo mundo que me encontra, eu não vou dizer todo mundo porque isso é hiperbólico, né? Mas algumas pessoas que me encontram, alguns irmãos, até me batem, dão tapa no meu ombro, aí eu olho o que foi. Um dia eu vou estar com o senhor lá no Camboriú. Aí uma vez me irritou tanto, eu digo: por que tu não diz assim? Um dia eu vou lá no hospital pregar, um dia eu vou lá no colégio pregar. Por que tu tem que dizer para mim que tu tem que ir para o Camboriú, como se eu fosse dono do Camboriú? Tudo bem, eu prego lá há 13 anos, mas é misericórdia de Deus. Mas quem tem esse intuito não sai da cidade. Esta noite Deus está procurando os anônimos, Deus está procurando aqueles que têm um coração aberto para fazer a obra dele. Porque eu vou repetir, tem um grupo de pessoas aí que querem aplausos, mas a igreja de Antioquia, ela foi fundada por anônimos. E depois de fundada, esta igreja cresceu tanto, que a igreja em Jerusalém envia um homem chamado Barnabé. E Barnabé viaja para a cidade de Antioquia, e lá observa a graça de Deus, a obra de Deus. E ele começa a entender que Deus está ali. E a partir desse momento, olhe para cá, a igreja de Antioquia passa a ser um modelo de igreja missionária. Nós temos várias igrejas, mas ela passa a ser uma igreja modelo. Por quê? Porque Lucas, quando ele escreve, ele usa o verbo haver. Ele diz assim no versículo 1, havia na igreja. Ele está utilizando o verbo haver. E o verbo haver é o verbo da existência. É o verbo que indica que a história não é uma conversa de carochinha, que existia realmente uma igreja em Antioquia. Usando o verbo haver, ele tira toda a dúvida de todos os céticos que existem por aí, dizendo que é impossível uma igreja enviar missionários. E, infelizmente, muitas lideranças hoje no Brasil não acreditam mais. Vou mandar missionário para quê? É porque ele está ali na cadeira dele, ele tem o carro dele, ele tem o salário dele, ele tem a vida dele, ele vai se importar com os outros por quê? É porque ele não entende que ele está ali para fazer isso. Porque pastor, presidente ou pastor de igreja, ele não é gerente. Ele não está gerenciando o supermercado. Ele não está gerenciando, ele está cuidando da igreja. E essa igreja que ele cuida tem dono. Porque o dono dessa igreja diz: eu vou edificar a minha igreja. Hoje está pesado o trem aqui, não está? Hoje está pesado. Então Lucas, quando começa a falar, ele usa o verbo haver. E ele começa a falar, escute-me, eu não posso demorar.
sobre algumas características de uma igreja missionária. Eu não sei se tu vai dar glória a Deus, mas tudo bem. Se tu pelo menos entender, valeu. A primeira característica da igreja missionária está na expressão profetas e mestres. Diga comigo, profetas e mestres. O que isso tem a ver, pastor Carvalho? Imagine uma igreja constituída só de profetas. Vai dar uma bagunça, sim ou não, irmão? É na hora do culto 1000 profecias. Eu já não acredito que Deus use uma só pessoa com 20, 30 palavras proféticas, profecia. Eu já não acredito. Não acredito. Não existe mais o ministério profético como João Batista. O que nós temos hoje é o dom da profecia, que vem sobre todos aqueles que buscarem este dom. Não entenderam? Mas o ministério profético, ele acabou, ele finalizou-se em João. Aí Deus envia o dom da profecia. Imagine uma igreja constituída só de profetas. Ai, igual o fogo de ontem ali. Aquele fogo ali. Eu acho que tem alguém em pecado, é por isso que está... Não. Imagine uma igreja constituída só de profetas. Olha para a nuvem. Oh, aquela nuvem ali está estranha. Não está nada de estranho. Agora, por outro lado, imagine uma igreja constituída só de doutores. Seria uma igreja chata. Não pode levantar a mão, que é meninice. Não pode sapatear, porque é meninice. Imagine uma igreja constituída só de mestres. A placa tectônica e o movimento elaborado das muitas radiações fazem com que o planeta entre em colapso nervoso. Ei, que coisa chata. Qual é a primeira... Eu quero ver se tu vai dar glória agora. Qual é a primeira característica de uma igreja missionária? A igreja missionária, ela precisa ter equilíbrio. Nós precisamos de profetas, mas também a gente precisa de palavra. Não adianta nós só pularmos sem Bíblia. Não adianta nós só aviãozinhos sem Bíblia. Não adianta a gente espiritualizar sem Bíblia. A igreja precisa de fogo, mas precisa de palavra. Precisa de palavra e precisa de fogo. Então a expressão profetas e doutores, dentro do grego, mostra que a igreja em Antioquia é uma igreja equilibrada. Alguém diz, o Carvalho Júnior não gosta do retetel. Eu gosto do retetel, do retiti, do retatá, do retutu. O que reteté tiver, mas com Bíblia. Porque o louvor que o Marcelo cantou foi lá na presença. Não tem como Deus não receber esse louvor. Foi lá no coração dele. Aí a mão dele, aí o louvor vai entrando e a mão dele começa a ser estendida sobre a igreja que o adora. Mas infelizmente eu vou falar, hoje tem uma geração que só participa de culto de vitória. Ele não vai mais para a escola dominical, ele não vai mais para o culto de ensino, ele só vai para o culto que o irmão fica orando por ele. Cria vergonha, meu irmão. Tu tem que ir para culto de vitória, mas tu tem que ir para a escola bíblica dominical também, rapaz. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Olha os cultos de vitória. O senhor é contra? Não. Apesar que eu acredito que vitória é todo dia. É segunda, é terça, é quarta. Mas vamos imaginar que no calendário da igreja existe um culto onde a ênfase seja... Aí eu entendo. Olhe em muitas igrejas. Por exemplo, eu fui numa igreja aí que o presidente... Eu queria dizer o nome dele, o nome da igreja, mas me aconselharam a não falar. Eu
Eu já estou parando, então é melhor eu parar dignamente, né? Sem mais problema. Ele me encontrou e disse assim: ô Carvalho Júnior. Eu disse: ô pastor, tudo bem? Ele disse: você é bom em quê? Eu disse: bom? Não sou bom em nada não. Não, mas você é bom em quê? Eu disse: não sou bom em nada não. Ele falou: não, mas você é bom em quê? Eu falei: nada. Ele falou: rapaz, quando você está lá em cima, o que você faz? Qual é o dom que você tem? Eu falei: eu gosto de pregar a Bíblia. Ele olhou para mim e disse: só isso? É o pastor presidente da igreja. Quase, Marcelo. Quase. Ficou bem aqui. Alguém percebeu? O nome dele está bem aqui, ó. É o pastor presidente da igreja. Eu falei: por que, pastor? Ele falou: não, aqui tem que ter uma coisa a mais. Espera aí. O que é mais do que Bíblia, gente? Mas eu sei o que ele queria. Ele queria que mentisse para a igreja dele. Ele queria trazer aqueles camaradas que vão lá na internet, fiscalizam a tua vida, o teu comércio, aí depois chega aqui e começa a dizer: Deus está me revelando isso, né? Esses falsos profetas que existem por aí. Porque se Deus quiser me revelar a sua vida, Ele pode. A igreja de Deus, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa fogo, ela precisa batismo, ela precisa de dons, mas ela precisa de palavra, porque nada é maior do que a Bíblia. Ora, candoriandaraia. Quem tem glória para dar, levante uma das mãos. A palavra é maior do que a terra, meus irmãos, a palavra é maior. Então tem algumas igrejas aí que canta-se, e dão 10 minutos para a mensagem. Igrejas por aí que não valorizam a escola dominical. Crentes que só gostam, eu vou falar, tu vai gostar ou não, eu não vim aqui para te agradar. Crentes que só querem viver em rodinha de fogo, em rodinha, mas não vai para a Bíblia, não vai para a escola dominical. Só que eu não sou nada contra monte. Vá para monte, mas vá para a escola dominical. Mas tem crente que só fica em rodinha, não sei o quê. Aí na hora da Bíblia vai lá tomar Coca-Cola, na hora da mensagem não quer. Não está certo. Havia na igreja fogo e palavra, palavra e fogo, fogo e palavra. Oh, glória! A igreja de Deus, ela precisa desse equilíbrio, irmão. A gente precisa amar mais os cultos de ensino, os nossos cultos domésticos. Nós precisamos amar mais a escola dominical, os seminários, as conferências da Bíblia sobre a mesma. Então, se você faz parte de uma igreja equilibrada, agradeça a Deus. Precisamos de louvor, de hinos, aleluia. Precisamos de adoração, levitas cantando. Mas também precisamos da palavra, porque ela vai mudando, ela vai nos edificando, ela vai transformando. Levante a sua mão e receba algo que vem lá do trono de Deus para a sua vida. Vamos interagir, pegue na mão do seu irmão e aperta a mão dele até ele falar: está doendo. Diga para ele: olha, irmão, você precisa de fogo, mas você precisa de palavra. Nós precisamos de profetas, mas nós precisamos de mestres. Nós precisamos de mestres. Nós não vamos deixar a palavra de Deus ser esquecida na igreja. Não deixe a palavra ser esquecida na igreja. Ora, tem crente que nem Bíblia traz para a igreja. Mas pergunta se ele esqueceu o celular dele.
Pergunta se ele de vez em quando não dá uma olhadinha mandando mensagem na hora do culto para outro. Pergunta se ele esqueceu o celular dele na bolsa e de vez em quando dá uma olhada para ver se o cabelo está penteado. Em nome de Jesus Cristo, ele já está voltando. O arrebatamento é uma realidade. A igreja que vai para o céu é uma igreja diferente. É uma igreja lavada e comprada, redimida, purificada. Nós estamos aqui essa noite para receber equilíbrio. Vamos sapatear, mas vamos ouvir a palavra. Vamos dar glória a Deus, mas vamos ler a Bíblia em casa. Mas vamos a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Eu vou ficar na palavra até você dar glória a Deus. Palavra, 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 gente. Eu tenho que terminar, eu fiquei tão chateado com esse pastor, que ele disse, não tem horário, não vai dar quase ninguém. Realmente, foi profético. Só uns amigos ali que foram, que a gente vai contratando pessoas para fazer barulho quando a gente prega, né? Aí eu fiquei tão indignado que eu disse assim, eu quero ir à noite no culto lá do revelador. Porque ele tinha me dito que à noite ele tinha convidado alguém que eu conheço há muitos anos, que revela até quantas células você tem no corpo. Aí eu disse, estou dentro, eu quero receber, eu não sei quantas células eu tenho, então eu quero. E o pastor dizia assim, não, você tem que ir para o hotel. Eu disse, não, eu vou para a igreja. Ele falou, não precisa, eu se vou, a igreja é pública, eu entro a hora que eu quiser na igreja. Estava cheio, irmão, no meu horário não tinha ninguém, eu preguei para cadeira. Se tiver um céu de cadeira, todos os bancos foram salvos naquela tarde. Mas no horário dele tinha gente pela janela. Marcelo, dá uma tristeza na gente. Porque a gente está aí estudando. Eu estou fazendo uma pós-graduação de hebraico na PUC. Agora eu estudo de segunda a quinta. Só Deus sabe. Andando de metrô. Para poder melhorar a pregação para os irmãos. Aí chega um camarada que não tem nada. E eu disse, me deixa lá do lado do revelador. Aí alguém disse, pastor, o senhor está com armação. Eu falei, me deixa lá. E essas pessoas têm uma espiritualidade que eu não tenho. Eles ficam num culto assim, bem comprimidos assim. Uma espiritualidade. Eu disse, eu quero sentar do lado. Eu quero sentar do lado dele. Quando eu sentei, irmão, eu fiz aquela oração rápida e dei um tapa na perna dele. Pá! Quando ele olhou, ele disse, o senhor aqui? Eu digo, vê lá, hein? Eu estou aqui atrás hoje. Irmão, nessa noite ele não revelou nada. Ele dizia, eu não estou muito bem, eu não estou muito bem, eu não estou muito bem. Não é que não tinha nada para revelar. Aonde existe esse ministério que eu pego o microfone, deixo de pregar a Bíblia para falar, aqui você. Que ministério é esse? Quem criou isso? Isso poderá acontecer na ministração da palavra. Mas quem criou um ministério que eu tenho que ficar? Isso é dor de barriga. Não. A igreja de Deus gosta disto, de fogo, mas de palavra. Fogo, palavra. Mas há uma outra característica de uma igreja de missões. Está no volume de pessoas de outras raças que ela agrega. Por exemplo, nós temos aqui Barnabé, que é judeu, natural da ilha de Chipre. Nós temos aqui Simeão, que ele recebe um sobrenome Níger. Níger no grego é cor escura, é um africano. Nós temos Lúcio de Sereno, que é do outro lado da África. Nós temos Manaém, que é aparentado por um homem chamado Herodes. O texto no grego diz que ele foi amamentado. Significa que Herodes o pegou pequeno. E nós temos aqui um judeu, nascido em Tarso, num bairro judaico, chamado Paulo. Então nós temos aqui judeus, nós temos aqui gente do governo, nós temos aqui africanos. Porque uma das características da igreja missionária, que ela é uma igreja que não tem preconceito. Que ela não quer só os limpos, os perfumados, mas ela quer os bêbados, as prostitutas. Deu para entender ou está difícil?
Porque a gente, como pastor, nós temos que ter cuidado, que a gente tem que pregar mesmo para quem precisa. E a igreja, ela precisa entender que hoje um bêbado é bêbado hoje, mas amanhã tornar-se-á um homem de Deus. Escute isso, eu estava em uma escola bíblica, e eu participo de muitas escolas nesse Brasil, e um amigo do Maranhão estava ensinando, e ele contou um testemunho, ô Elias, que me chamou a atenção. Ele disse que na hora que o pastor estava pregando, o pastor da igreja, o titular, ele fez o apelo. E chegou um bêbado veio ser trazido pelo irmão para aceitar Jesus. Na hora em que o bêbado chegou perto do altar, o pastor recebeu uma palavra de Deus, o presidente. E ele disse assim: irmãos, olhem para esse homem aqui. Todo mundo, irmãos, olhem para esse homem aqui. Olhem, pois este aqui será o futuro pastor de vocês. O homem está bêbado. 18 anos, olha, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. 18 anos depois, aquele bêbado agora estava assumindo aquela igreja. Deus tem algo especial. Carai, Dorias. Porque quem levanta é Ele, quem usa é Ele, quem enche é Ele, quem coloca é Ele. Se tu não entender, irmão, o teu dia vai chegar, te alegra, porque quem está movendo a igreja é o dono dela, e o dono da igreja é Jesus. Então Ele tira. Ora, o meu pastor chegou comigo e disse assim: eu quero que você pregue na feira. Falei: eu prego, o senhor quer? Prega lá domingo de manhã antes da escola dominical. Porque o pessoal acha que a gente começou pregando para a multidão, né? Eu comecei pregando domingo à tarde, que não dava ninguém no ginásio. Sábado à tarde, que dava 6 pessoas, mais o pipoqueiro. E na hora da mensagem, o pipoqueiro ia, porque não ia vender pipoca, ia embora. Então eu preguei para muito banco, eu preguei para muitas árvores. Eu preguei muito dentro do banheiro. Eu preguei muito dentro do corredor da minha casa. Eu preguei demais, irmão. Eu preguei mais naquele tempo do que hoje. E todo domingo ali eu pregava o pessoal: abacate, cenoura. E eu dizia: Jesus é melhor do que abacate, Jesus é melhor do que farinha. Mas ninguém queria nada. Só que Deus me deu uma alma nesse campo missionário, um bêbado. Todo domingo mesmo bêbado aceitava Jesus. Todo domingo mesmo bêbado aceitava Jesus. E outra coisa, bêbado tem um raciocínio melhor do que o nosso, uma esperteza extraordinária, não é? É um reflexo. Quem quer aceitar Jesus, ele levantava a mão e aceitava. Domingo que vem aceitava. E foi até que um domingo ele não estava. Eu falei: meu Deus, obrigado, o bêbado já deve ter sido salvo, né? Vamos estar lá no céu, sei lá. Mas eu preguei, quando eu fiz o apelo eu senti um vazio muito grande. Eu senti falta do bêbado. E quando eu disse: quem quer aceitar Jesus, houve aquele silêncio, aquele ato. De repente, atrás das barracas, o bêbado disse assim: peraí, pastor, eu já estou indo para aceitar a Jesus. Aí eu ainda tive que esperá-lo. Aí ele chegou e dobrei, já sabia, já dobrava o joelho, não precisa nem mandar. Alguns insensíveis, alguns crentes, porque quem persegue a gente é crente. Quem fala mal de crente é crente. Quem fala mal de obreiro é obreiro. Quem fala mal de igreja é membro de outro e não adianta. Ah, o mundo persegue a gente. Mentira, irmão, o mundo não está nem aí para nós. Agora mude de carro para você ver quem é que vai falar. Deixa Deus começar a te abençoar. Amém. Amém. Alguns insensíveis chegaram com o meu pastor e disseram: ah, pastor, o Carvalho está fazendo papel de bobo. Mas como?
camarada aceita e tal, e tal, e tal. E ele me chamou, pastor, disse, rapaz, o que está acontecendo na feira? Eu digo, olha, deve estar vendendo abacate, alguma coisa. Não, rapaz, o culto. Eu falei, o culto. E o bêbado, eu digo, tá lá, firme e forte, todo domingo. Ele dizia, aí, vai fazer o quê? Eu digo, vou continuar. Disse, por quê? Eu disse, porque Jesus não desiste dele. E se Jesus não desiste dele, nós não podemos desistir, irmão. Então tira da cabeça que, tem jeito. Só que aí o meu pastor me deu uma exortação assim, e eu fiquei meio zangado. Não por ele, pelo bêbado. Queria pegar o bêbado. Domingo eu cheguei lá, cadê o bêbado? Cadê o bêbado? Cadê o bêbado? E preguei, ele quer aceitar Jesus. E ele veio, eu digo, é tu mesmo. Eu peguei pelo cangote dele e joguei ele no chão e botei a mão na cabeça dele e orei com um raio. E disse, em nome de Jesus, todo demônio, todo espírito, todo Zé Pilintra, todo Zé Pilantra, todo espírito da cerveja, tu tá liberto, nunca mais. Eu agarrei, eu queria rolar com ele no chão. Estava zangado. Ei, irmão, que oração que Deus ouviu. O bêbado se converteu de verdade. Não, tu vai dar glória a Deus agora. Sabe quem ele é na igreja? Ele é presbítero na igreja. Não, você vai dar glória a Deus agora. Toda vez que eu encontro, ele me abraça e diz, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. A igreja missionária não tem preconceito. Deus vai chamar os bêbados. Deus vai salvar as prostitutas. Eu tenho que terminar, mas a gente pega Jesus como exemplo, sim ou não? E ele é um exemplo de tudo. As duas maiores mensagens, olhe para mim, eu termino, homileticamente, hermeneuticamente, dentro de uma exegese apuradíssima, as duas maiores mensagens de Cristo foram feitas para duas pessoas apenas: o nascer de novo e a água da vida. Não tem mensagem mais completa. Ele encontra o Nicodemo e disse, não, tem que nascer de novo. Ele encontra uma prostituta, porque ela foi usada por muitos. E é interessante que Jesus, ele representa a água. Ele representa poço. Agora é um poço perto do outro poço, não é isso? Não entenderam? Não entenderam? Quando Jesus chega, ele é a água. Então é a água da vida e a água do poço. O poço da vida e o poço que ela tinha que todo dia vir. Aí Jesus olha para ele e diz assim, peraí. Se tu beberes desta água aí, ele apontou, tu voltarás amanhã. Mas se tu beberes da água que eu te der, pegue na mão do seu irmão e entenda, diga para ele, você é uma ovelha. E como ovelha, você precisa gerar. Você precisa gerar. Você precisa gerar. Olhe para mim, se tu puder fechar os teus olhos, o Espírito Santo vai te usar ainda esta semana. Está na hora de você parar de brigar e começar a pregar o Evangelho. Está na hora de muitas igrejas pararem de degladiar-se e começar a montar mutirões de evangelização. Tem gente do teu lado precisando que você fale de Jesus. Aleluia! Tu tem gente do teu colégio, na tua faculdade esperando. Mas você está preocupado com muitas coisas. O Espírito de Deus essa noite está te impondo responsabilidade. Você é ovelha e tu não é estéril. Você precisa gerar. Aí você diz, pastor Carvalho, mas será que a minha casa será salva? Abre a boca, porque Deus vai te usar lá na tua casa. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Você vai ganhar toda a tua casa.
trabalhar para Deus. Mas você precisa se mobilizar. Primeiro, a igreja missionária equilibradíssima. A igreja missionária não tem preconceitos. Há um outro detalhe aqui. A igreja missionária, ela também entende e aceita quando Deus escolhe alguém. Vai doer só um pouco agora, tá? O que a Bíblia diz aqui? Deus usa um desses profetas, é por isso que nós precisamos. E diz assim: separai-me Barnabé e Saulo. Mas espera aí. Na listinha aqui, Saulo está em último lugar. Barnabé em primeiro. Saulo em último. Antes de Saulo tem Simeão. Antes de Saulo tem Lúcio. Antes de Saulo tem Manaém. Que hoje tem um espírito assim, não é? Mas o Espírito Santo disse: olha, eu quero o Barnabé. Pulou Simeão. Pulou, passou por Manaém. Lúcio, não entenderam não? E chegou em Paulo. A gente percebe que não há inveja nesta igreja. E nem no ministério constituído da mesma. Porque alguém poderia... Peraí, esse camarada chegou agora. Sabe quantos anos Paulo tinha só naquela igreja? 1 ano. Atos 11, Barnabé faz uma viagem de quase 240 quilômetros de Antioquia para Tarso. Achando Paulo em Tarso, volta. E a Bíblia diz que por um espaço de 1 ano, Paulo ficou ali. 1 ano só. Então Paulo é novinho na igreja. Mas ninguém sabia do que Deus havia dito para Paulo em Atos 9. Não entenderam, né? O que Deus disse para Paulo em Atos 9? Através de Ananias: tu és um vaso escolhido. Não, peraí que eu tenho que terminar. A escolha de Saulo não foi esse negócio porque Saulo é bonitinho, tem carro, dízimo alto, famosinho. Não vão dar glória, eu vou falar só para esse lado aqui. A escolha de Saulo não foi porque ele fica ali, bem queridinho, não. Saulo já tinha uma história com Deus de espera há 14 anos. Eu preciso dizer isto aqui para terminar. Quando Deus diz assim: separai-me Paulo, Deus está confirmando e cumprindo a promessa que ele havia feito em Atos 9. Só que Paulo pagou preço. Mas esse camarada chegou agora. Mas ninguém sabe que Paulo ficou 10 anos trabalhando na tenda, lá na cidade de Tarso, cortando couro. Você sabe que fabricar tenda, o couro fede do animal, tem que lavar, tem que curtir, tem que costurar, tem que cortar. Olha, irmão, o ambiente de fabricante de tenda é um ambiente que fede demais, tem que lavar. Então o irmão Paulo, ele fica 10 anos, porque na verdade, conforme Gálatas 1, ele fica 14 anos, mais 4 anos, de 3 ele vai para a Arábia, vai para Antioquia, vai para Damasco, vai para Jerusalém, mas ninguém quer Paulo. Até que ele vai para Tarso, arranja um emprego de carteira assinada e vai trabalhar. Não, mas eu tenho a chamada, mas não é hora, vai trabalhar. Não, mas Deus, vai trabalhar. Eu vou explicar algo aqui que você precisa dar um glória a Deus para eu ir embora. Esse tempo que Deus está te dando entre a palavra falada e a palavra cumprida, é para você se preparar, é para você estudar, é para você se formar, é para você ler Bíblia, ir para seminário, fazer faculdade.
Mas tem gente que diz, não, pega a Bíblia, nada contra, né? Mas se tu tiver fé, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e diz, agora sou pastor. Compra uma credencial, sai da nossa igreja, vai para umas igrejas aí não idôneas, o camarada consagra ele, aí ele pega um diploma da internet, não estudou, não fez nada, aí depois diz, não Deus, irmão, te prepara, pois a obra de Deus é muito grande na tua vida, mas te prepara. Te prepara, meu irmão. Paulo ficou malhando trigo. Aí eu vou terminar. Malhando trigo no sentido da tenda, do couro. E Paulo vai lá para o culto de ensino. E o pastor dele talvez olhava para Paulo e disse, camarada, estudou tanto. Mas pai, que chegou a hora, né? Fica ouvindo. Porque tem uns aí outros. Há um paradoxo. Porque tem alguém que estuda muito também. Aí começa a colocar, nada contra anel. Mas coloca um anel. Aí vem para a igreja e... Está errado. Olha, não é assim. São pessoas chatas. A Bíblia, eu acho, excluso dele. Toda palavra que a gente dá, ele vira para o outro e faz assim. Ó. É por isso que tu está sentado aí. E tu vai continuar sentado aí por muito tempo ainda. Quando tu não mudar esse pensamento. Enquanto tu não entender que Deus é que chama, a igreja missionária não tem inveja daqueles que estão sendo usados. Peraí, quem o Senhor quer? Barnabé? Paulo, vem cá, irmão Paulo. Impuseram as mãos sobre eles. Os invejosos, eles não vão muito longe. Porque eles têm sempre algo. Por exemplo, alguém que se diz crente, é justo virar as costas para a palavra e ir embora? É justo? Não são crentes. Não aceitam a verdade. Há um espírito de inveja no meio evangélico, irmão. Ai, mas porque ele está crescendo? Porque ele está crescendo. Ai, meu Deus. Deixa eu terminar. Ajudem mais este homem. Pastores aqui dessa cidade, pelo amor de Deus. Ajudem. Custa se unir. Custa ficar junto. Mas... A glória é de Deus. Olha quantas pessoas foram abençoadas ontem, estão sendo hoje, serão até o domingo. Então eu quero fazer um pedido aqui, em nome de Jesus. Nem que eu não venha mais, porque eu não sei da minha vida. Vamos nos unir mais. Nunca use o púlpito da sua igreja dizendo que isso aqui não é de Deus. Como isso aqui não é de Deus? Deus está aqui tão vivo, tão forte, tão verdadeiro. Se isso aqui não fosse de Deus, eu não estaria aqui, meus irmãos. Se isso aqui não fosse de Deus, Marcelo, eu não estaria aqui. Estamos aqui porque isso aqui é de Deus. Só que tem gente que não aceita que Deus está usando outro. Só que essa noite Deus está tirando muita gente do último lugar na fila aí, colocando em primeiro lugar e tirando muita gente do primeiro e colocando em último. Aleluia! Deixa eu explicar algo aqui, você tem que dar glória a Deus. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se você persegue o teu pastor, amanhã vão te perseguir. Se tu é invejoso, amanhã vão ter inveja de você também. Então tenha cuidado de plantar coisas boas para você colher amanhã. Se o teu trabalho hoje é só de carregar cadeira, carregue cadeira. Se o teu trabalho hoje é só de limpar no congresso, limpe, pois o teu dia vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, porque eu sou órfão. Eu não tenho pai, não tenho mãe. Meu avô era macumbeiro. Eu não tenho ninguém na minha família como pastor. É eu e a minha esposa apenas. E olha onde eu cheguei. E olha onde eu fui.
Eu sou um homem realizado. Fui aonde eu quis ir. Preguei aonde eu quis pregar. Não tem um lugar que eu não tenha tido um desejo de ir e não fui. Por isso que eu digo que eu sou realizado nisso. Mas eu tive ali que ficar sentadinho, obedecendo meu pastor, obedecendo minha liderança, não saindo rebeliando, dividindo coisas, porque Deus não está na divisão. Deus não ama a divisão. Eu vou dividir, não divida. Fique esperando a tua hora. Porque olha o que eu vou falar aqui, você vai dar glória a Deus. Barnabé já está arrumando a mala. Mas irmão Barnabé, por que você está arrumando a mala? Porque eu vou lá na cidade de Tarso buscar Paulo. Chegou a hora de Deus na vida dele. Chegou a hora de Deus na vida dele. Chegou a hora de Deus na vida dele. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza, e eu termino.